Olá, bem-vindo ao programa Jovem no Controle, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Paraná para ajudá-lo a entender melhor a administração pública. Aqui você terá uma série de 6 vídeos, sugiro que você veja na sequência de 1 ao 6 para facilitar sua compreensão. Assista agora ao vídeo 6, Controle. Bom proveito! Você viu o título desse vídeo? Agora vamos falar de controle. Lembra que a gente viu no começo? Lembro sim. Pô, esse cara nunca vai falar dos deveres, dos problemas que a gente está enfrentando? Da culpa do governo? Tá, mas controle deve ter a ver um pouco dos problemas que a gente já viu. Não sei se tem ou não, mas que a culpa é do governo, é do governo. Calma. O pior é que muitos daqueles problemas que a gente vê todos os dias nos jornais têm a ver não com o controle, mas com a falta dele. A gente viu que o poder legislativo tem a função típica de fiscalizar o executivo, mas nem sempre ele consegue fazer isso. Quantos deputados ou vereadores que fiscalizam você conhece? Para auxiliar o poder legislativo, a Constituição trouxe 2 outros órgãos muito especiais que a gente deixou agora para o final. Esses órgãos têm função típica de fiscalização. Eles são tão importantes que tem gente que acha que eles correspondem a um 4º ou 5º poder. Mas não é bem verdade. O que é verdade é que esses órgãos têm autonomia e desafios tremendos. São eles: o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Ministério Público não é como aqueles ministérios do Poder Executivo Federal. Ele não faz parte do Poder Executivo, mas ele faz parte de uma esfera de governo. Ou seja, ele atua de maneira independente, mas também não chega a ser uma pessoa. É um órgão mega power. Sua função é manter a ordem com base nas leis e fiscalizar o poder público. É muito comum ver o Ministério Público atuando em casos de abusos de direitos humanos, crimes ambientais, denúncias de corrupção e outros crimes. Inclusive, um dos papéis do MP é provocar o Poder Judiciário em ações criminais para tentar punir os responsáveis. Em outras palavras, ele é o fiscal da lei. E tem Ministério Público que é vinculado à União, que são todos esses órgãos aqui, e tem também Ministério Público vinculado aos estados, que são os Ministérios Públicos estaduais. Quem trabalha no MP pode ser chamado de promotor de justiça ou procurador de justiça. Todos eles são formados em direito. E tem um órgão bastante especial que também tem muita autonomia, independência e importância. Eu sou suspeito para falar, mas eu tô falando dos tribunais de contas. E para que servem os tribunais de contas? Eles são órgãos técnicos especializados em fiscalizar tanto os gastos públicos como a receita pública. Eles fiscalizam se existem mecanismos de controle adequados, fiscalizam a eficiência do gasto público, procuram prevenir erros, prevenir fraudes. E também o Tribunal de Contas tem um papel de orientar o gestor público. Isso porque o tribunal também julga as contas. Significa dizer que ele faz uma avaliação técnica rigorosa, podendo em alguns casos mandar devolver dinheiro público ou aplicar multas a quem pisar na bola. Mas, apesar do nome, o Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Judiciário. É errado falar juiz do Tribunal de Contas. O que tem lá são relatores das contas, que, no estado do Paraná, são chamados de conselheiros. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas ele tem tanta independência para agir que tem até gente que acha que ele é um poder à parte. Na esfera federal, tem o Tribunal de Contas da União. Esse tribunal tem um orçamento anual de 2 bilhões de reais. Mas em compensação, ele tem que fiscalizar a aplicação de mais de 2 trilhões de reais na esfera federal. Todos os estados têm tribunais de contas. O Distrito Federal também tem. E alguns estados têm até um Tribunal de Contas dos municípios, que cuidam só das contas dos municípios. Mas são poucos. E tem 2 municípios no Brasil que têm um TC só para eles. São os Tribunais de Contas dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que não se pode mais criar tribunais de contas no Brasil. É proibido. Então o Tribunal de Contas deveria estar fiscalizando tudo isso. A culpa é do governo. A culpa é do Tribunal de Contas. Do Ministério Público. Não. Não é bem assim. Tanto os tribunais de contas quanto o Ministério Público trabalham e trabalham bastante. A quantidade de trabalho que existe nesses órgãos de fiscalização é infinita. Neste exato momento, tem gente fiscalizando, porque tem gente gastando dinheiro público. Erros e fraudes acontecem todos os dias, mas todos os dias os fiscalizadores trabalham para melhorar o controle. Só que a gente não pode esquecer que você aí tem um papel fundamental nessa história toda. Diz a Constituição que todo o poder emana do povo. Então o que é governo? O governo é a gente.
É a gente que escolhe os representantes do Congresso Nacional. É a gente que escolhe o presidente, o governador, o prefeito. A gente pode até não escolher os juízes, mas é a gente que escolhe os representantes do povo que vão escrever as leis que os juízes vão aplicar. Se você ainda acha que pagar 2 trilhões de reais por ano não é nada, pode ficar sentado aí. Agora, se você quer e acha que pode fazer mais, e que o dinheiro de todos deve ser bem aplicado, junte-se a nós. Juntos, a gente consegue fazer uma diferença. Preste atenção nas ruas do seu bairro, participe das audiências públicas, entre em contato com a sua prefeitura, com os vereadores, com os tribunais de contas. Leia vários jornais. Tenha curiosidade sobre os contratos do seu município. Use os portais de transparência. Se o serviço não funcionar, reclame. Cobre daqueles que fizeram promessas nas campanhas eleitorais. Porque lembre-se, o governo não tem dono. O governo somos todos nós.